Olá pessoal, prosseguindo o nosso curso completo de matemática, vamos dar início agora a mais um módulo do nosso curso e nesse módulo nós vamos estudar os prismas como parte, da continuação da geometria espacial. Então vamos pegar primeiramente a definição. Então a figura ao lado nos mostra um plano alfa, está aqui um plano alfa, uma reta R que fura o plano alfa. Então, eu tenho uma reta R que fura esse plano alfa. No plano alfa, seja P uma superfície poligonal e para cada ponto de P, consideremos um segmento de reta de medida M paralelo à reta R. Então, veja, eu tenho aqui como sendo P uma superfície poligonal e cada ponto de P, nós vamos considerar um segmento de reta que é paralelo à reta M. Tudo isso nesse plano alfa. Então, a figura geométrica construída por todos os segmentos de reta de medida M, paralelos à reta R, e que tem uma extremidade na superfície poligonal P, denomina-se prisma. Observe que nós temos aqui essa superfície poligonal e esse feixe de reta paralelo à reta R. Observe que aqui nós formamos um sólido e esse sólido nós vamos chamar de prisma. Então, veja só, esse prisma ele é constituído por alguns elementos. Então, o prisma ele é um sólido delimitado por faces planas e no prisma convém destacar os seguintes elementos. Primeiramente, observa que nós temos aqui uma base. No caso, essa base aqui ela é pentagonal, 1, 2, 3, 4, 5. Veja que nós temos um sólido de 5 lados, ela é pentagonal. Então, no prisma nós temos a aresta lateral, essa região aqui. Temos ainda a face lateral, que é este retângulo. E ainda temos a aresta da base, que no caso aqui é um pentágono. E também temos a altura do prisma. Portanto, esses são os elementos que constituem um prisma. As faces laterais, elas são paralelogramos. Como você pode observar, nós temos aqui uma face lateral e ela é um paralelogramo. A distância entre os planos paralelos alfa e beta, que contém as bases do prisma, é chamada de altura. E sua medida é expressa por h. Então, a distância de plano alfa para o plano beta, nós temos a altura. E as bases são polígonos congruentes. Tá aqui, no caso, nós temos aqui um pentágono formando a base desse prisma aqui como exemplo. Os prismas são designados de acordo com o número de lados dos polígonos das bases. Assim, nós temos o seguinte, ó, se as bases são triângulos, a gente chama de prisma triangular. Se as bases são quadriláteras, o prisma é dito quadrangular. Se as bases são pentágonos, que foi o nosso caso ali, nós dizemos que o prisma ele é pentagonal. Se for hexágonos, nós chamamos o prisma de hexagonal. E assim vai, de acordo com o número de lados. Veja que aqui, nesse exemplo, nós temos um prisma com a base hexagonal. Nesse caso, as bases são hexágono. E esse exemplo aqui nós temos um prisma triangular, ou seja, um prisma formado em que as bases são formadas por um triângulo, portanto, as bases têm 3 lados. Ainda na definição de prisma, vamos ver o que é prisma reto e o que é prisma oblíquo. Um prisma ele pode ser reto ou pode ser oblíquo. Quando as arestas laterais elas são perpendiculares aos planos da base, o prisma se diz reto. Neste caso, as faces laterais são retângulos congruentes. Então, para um prisma ele ser dito reto, as arestas laterais elas são perpendiculares aos planos da base. Quando eu digo perpendiculares, eu quero dizer que forma com o plano da base um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos o exemplo de um prisma reto, um prisma pentagonal, que nós temos um outro exemplo de prisma reto, um prisma hexagonal. Convém notar que no prisma reto, as arestas laterais têm a mesma medida da altura do prisma. No prisma reto, a aresta lateral, ó, essa aresta, a distância daqui para cá,
entre as duas bases, ela tem a mesma medida da altura do prisma. Isso quando o prisma for reto, tá? No caso de as arestas laterais serem oblíquas aos planos da base, o prisma se diz oblíquo. É o caso aqui, ó. Veja que aqui a base ela não forma com o plano um ângulo de 90 graus, ou seja, não são perpendiculares entre si. Então, nesse caso, nós vamos dizer que esse prisma ele é oblíquo. Um prisma será regular quando for reto e sua base for um polígono regular. Então, aqui nós temos um prisma regular, no caso, pentagonal. Ou seja, quando que você vai saber que um prisma ele é regular? Quando ele for reto e sua base for um polígono regular. Vamos aprender agora, pessoal, a calcular a área da superfície de um prisma. Então, a área da base de um prisma é o quê? É a área de uma das regiões poligonais da base. Então, você vai calcular a área daquela região que forma a base. O que é a área lateral? A área lateral de um prisma é a soma das áreas de todas as faces laterais. E a área total a área total de um prisma é a soma das áreas de todas as faces do prisma. Ou seja, é a área da base, né, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Para a gente entender melhor, vamos aqui fazer aqui um exemplo. Dado um prisma reto, de base hexagonal, veja, ele está dizendo que o prisma é reto, a base é um hexágono regular, a altura raiz de 3 e o raio do círculo da circunferência da base é de 2 metros. Ele quer para nós calcularmos a área da base, a área lateral e a área total. Então, vejamos aqui, ó. Planificando o prisma, nós vamos ter o seguinte. Está aqui o prisma, um prisma hexagonal, e vamos planificá-lo. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Veja, nós temos aqui as duas bases, que são polígonos retos, são hexágonos, e nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Como nós temos 6 lados, temos 6 retângulos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a altura, essa distância daqui para cá, e aqui eu tenho as arestas da base. Muito bem, então resolvendo aqui, vamos primeiramente calcular a área da base. A base de um hexágono regular, que pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros, de lados iguais ao raio da circunferência. Então, a base do nosso prisma é um hexágono regular. E esse hexágono ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. Olha só, nós temos aqui a nossa base, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, eu posso decompor esse prisma, esse hexágono, em 6 triângulos equiláteros de raio R. Então, veja, ele nos deu essa distância aqui do raio, ele falou que essa distância é igual a quanto? É igual a 2. Então, se o raio é igual a 2, como nós temos aqui um triângulo equilátero, então, o raio é 2, então essa distância aqui também vai ser 2. Para calcularmos a área desse triângulo equilátero, como que a gente calcula? O triângulo equilátero é calculado por a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, quem vai ser o a? O a vai ser 2. 2 ao quadrado vai ser 4. Então, vai ficar 4 raiz de 3 sobre 4. Elimina aqui o 4 com 4, sobra raiz de 3 metros quadrados. Só que a área da base são 6 triângulos equiláteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos multiplicar 6 vezes a área do triângulo. O triângulo deu raiz de 3, então a área da base vai ficar 6 vezes raiz de 3 metros quadrados. Calculando agora a área lateral. Então, no prisma regular, sabemos que as faces laterais elas são retângulos. Olha só, as áreas laterais são formadas por retângulos. E aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho raiz de 3. Por que aqui é raiz de 3? Porque ele nos deu no problema. Ele disse que a altura é raiz de 3. 2 é o valor aqui desse lado, então vai ficar 2 e aqui raiz de 3, que são, né, as arestas. Muito bem, então a área do retângulo, nós sabemos que é base
vezes a altura. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3. Como nós temos 6 retângulos, então vem que a área lateral vai ser 6 vezes a área do triângulo. Portanto, vai ficar 6 vezes 2 raiz de 3, nós vamos ter 12 raiz de 3 metros quadrados. E para calcular a área total vai ser quem? Vai ser a área lateral todinha, vai ser a lateral do prisma, mais 2 vezes a área da base. Por quê? Porque vai ter uma base em cima e vai ter uma base embaixo. Você vai pegar toda a área lateral e vai somar com as duas bases, aí você vai ter a área total. Quem é a área lateral? A área lateral é 12 raiz de 3. E quem é a área da base? A área da base, está aqui, ó, é 6 raiz de 3. 2 vezes 6 raiz de 3. Então, vai ficar 12 raiz de 3 mais 6 vezes 2 é 12, 2 raiz de 3. Então, nós vamos ter que a área total vai ser 24 raiz de 3 metros quadrados. Portanto, a nossa resposta é 6 raiz de 3, 12 raiz de 3 e 24 raiz de 3. Nós vamos agora fazer mais exercícios para a gente entender melhor esses conceitos e praticar um pouco mais.